Olá, meus irmãos, boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Tentei iniciar o vídeo duas vezes aqui na página, mas deu um problemazinho na página, né? Precisei mudar a página lá, mas vamos aqui pelo Face mesmo. Uma boa tarde a todos, que Deus possa lhes abençoar em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos alerta sobre a necessidade que temos de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós temos falado de um assunto interessante quanto à necessidade de conhecermos a proposta, de Deus, a proposta de Jesus Cristo para a sua igreja, para a humanidade. Irmã Socorro, saudade, querida. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. E esta proposta de Jesus para todos nós é que nós venhamos fazer parte do reino dele. Fazendo parte desse reino, nós venhamos ser discipuladores, ganhadores de almas para o seu reino. Mas para isso nós precisamos também conhecer qual é a proposta dele e o porquê que ele nos chama para este reino, ou para trabalhar neste reino. Minha irmã Karina, boa tarde, querida, Deus te abençoe. Então, obrigado por estar assistindo. Então, nós precisamos conhecer, entender, e este conhecer e entender, nós precisamos primeiro conhecer a Deus e quais são as propostas, ou qual é a proposta de Deus para a humanidade. Por que Deus tem uma preocupação tão grande com a humanidade, em trazer a humanidade a seu estado natural, a seu estado verdadeiro, que não é esse estado corrupto, o qual nós estamos, corrompido, mas um estado, puro de santificação, um estado de total harmonia com Ele. E neste sentido, nós estamos falando sobre o plano divino através dos séculos, Começamos lá em Deus no eterno passado, chegamos ao período da inocência. Karina Melo, Deus te abençoe, filha. Falamos com Deus através deste momento do período da inocência, depois o período da consciência. Leandro Correia, Deus te abençoe, meu amigo. Saudade de você, meu irmão. E do período da consciência, nós falamos aqui do também governo humano, não é isso? Do governo humano. E hoje nós iremos falar rapidamente em dois pontos interessantes, que é o período patriarcal. Este período é um período muito interessante na Bíblia, chamado a dispensação da promessa, ou a dispensação patriarcal, Esta dispensação é denominada assim por causa da aliança feita com Abraão e sua descendência, os patriarcas, E nesse período, meus irmãos, é quando Deus começa a enfatizar, É a vinda da semente da mulher, a qual ele tinha profetizado lá em Gênesis, no capítulo 3, é onde Deus começa a enfatizar ou trazer mais ênfase sobre este assunto, através de um grupo seleto, Através de um grupo particular ou seleto da raça humana, conhecido esse grupo como os profetas, Deus começa agora a usar os profetas para trazer a lembrança ou ao conhecimento daqueles que não conheciam esta promessa do Messias. Hernani Santana, Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe, obrigado, Hernani. Então Deus traz essa promessa através de um grupo seleto chamado
os profetas. Viu? Este período, conhecido como período a dispensação da promessa, ou a dispensação patriarcal, período patriarcal, durou cerca de 430 anos. Esse período é desde a chamada de Abrão, com 75 anos de idade, até o Êxodo, né? Ali você vai ver a chamada de Abrão em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, né? Do 12, do verso 1 até o verso 7, Deus falando com Abrão, para que Abrão saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vai a uma terra que eu te mostrarei. Fala, meu amigo Caio, Fabrício, Deus te abençoe. Felipe, Tyson também. Glória a Deus. E Deus o convida para sair de sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que Deus mostrará. Abrão já sai dali com um problema, né? Trazendo com ele um problema, porque Deus manda ele sair do meio da sua parentela, e ele, de imediato, pega o seu sobrinho amado, né? Ló. A paz, Felipe. Ele traz Ló consigo, que vai gerar um problema sério para Abrão mais à frente, lá adiante, vai trazer um problema sério para Abrão. Isso é o que acontece já, né? Dando uma pausa aqui e entrando nesse tema. Isso é o que acontece com muitas pessoas quando tem promessas de Deus. Deus faz promessas para muitas pessoas, e as pessoas, às vezes, passam algumas provações, algumas dificuldades, porque eles querem dividir com outras pessoas aquilo que Deus tem para a vida deles, sabe? Antes de ser concluído aquilo que Deus prometeu, antes de Deus começar a cumprir nas suas vidas aquilo que Deus prometeu, eles de imediato já pegam o seu Ló, né? E já traz consigo. E com certeza vai dar alguns problemas, né? Lá adiante. Porque nós vamos conhecer a história. A terra era para Abrão, né? Toda aquela campina, toda aquela beleza das terras ali. Gabriel Guedes, Deus abençoe, querido. Era para Abrão, e Abrão leva consigo o seu sobrinho. Lá na frente, Abrão, confiante da promessa de Deus na vida dele, ele pede para que Ló escolha um lado, que Ló fosse para um lado, ele iria para o outro. Ló escolhe as Campinas Verdes, ele automaticamente vai para a parte seca. Meu bispo Ednés Azevedo, que honra tê-lo aqui. E ali ele vai para a parte seca, né, da terra, e tem um problema muito sério com isso. Mas glória a Deus por isso. Mas é bom que você observe, quando Deus te fizer uma promessa, a promessa é tua, não acarreta a outras pessoas. Pode recair a bênção sobre outras pessoas? Sim, porque Deus disse que seria abençoada todas as famílias da terra. Porém, Abraão não precisava precipitar isto, já levar consigo o seu sobrinho, antes que Deus ordenasse que levasse alguém, né? Então, voltando aqui um pouquinho, né? Voltando aqui para o assunto, esse período, a dispensação da promessa ou patriarcal, nós vamos observar que este período, Deus dá uma ordem, né? Uma responsabilidade. Nós temos falado de 3 pontos: responsabilidade, falha ou fracasso e julgamento. Responsabilidade, falha ou fracasso e o julgamento. Qual é a responsabilidade que Deus dá para Abrão quando Deus chama Abrão para viver o melhor de Deus, o melhor com Deus, para viver essa promessa? Deus, no capítulo 12, verso 1 ao verso 7, Deus vai dizer para Abrão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que ele mostraria. E a Bíblia vai ser clara quando a Bíblia diz que Abrão sai da sua terra
e ele tem a promessa que Deus fará dele uma grande nação, e ele sai ali com sua esposa e leva o Ló com ele, o filho do irmão dele, e ele parte e saíram em direção a Canaã. Chegando lá, onde Deus havia prometido, ele se estabelece ali, e ali Deus se encontra com ele e reitera esta promessa. Ele faz ali um altar, né? Já na parte mais de cima, ele faz um altar, ele vai um pouquinho mais para frente, ali para a região leste de Betel, e armou a sua tenda, fez ali um altar para o Deus de Israel. Passando-se o tempo, houve fome na terra. Havendo fome na terra, o que Abrão faz? Ele desce para o Egito, com a sua família, com a sua esposa, com suas fazendas, e com Ló, o seu sobrinho. Chegando no Egito, ele fala para a esposa que ela é uma mulher formosa, e para ela não dizer ao faraó, né, que ela é esposa dele. Passando o tempo, a Bíblia diz que Deus perturba o coração de Faraó, né, por causa de Sara, ou Sarai, e ali Faraó procura Abrão e diz: o que tu fizera comigo? Por que tu fez um negócio desse comigo, rapaz? Ela é tua esposa, tu me disse que era tua irmã e eu a tomei para mim. Agora faça um favor, pegue a tua mulher e vá-se embora. Meu amigo Diego Menezes, Deus abençoe. E aí ele pede para que Abrão pegue a sua esposa e vá-se embora, né? E suas fazendas, e dá ordem aos seus homens que dispense Abrão, que mande Abrão voltar para a sua terra. E Abrão volta para a sua terra com a sua família, né? Com seus gados, com ovelhas. E o interessante é que quando Abrão chega naquela terra, por causa de Sarai, o rei permite Abrão prosperar muito ali. Então eu queria que você entendesse, irmãos, que de 75 anos, quando Deus chama Abrão, até o êxodo, a saída do Egito, são 430 anos. São 400... Amém, meu bispo? Então, são 430 anos de peregrinação da chamada de Abrão, com 75 anos, até a saída do Egito. São 430 anos. Então, não são exatamente 430 anos de escravidão. E é isso que eu quero que vocês entendam. Eu tenho sempre enfatizado isso, né? Porque algumas versões vai falar 430 anos de escravidão, 430 anos do Egito. Muita gente prega e ensina 430 anos de escravidão, mas são 430 anos no total, de quando Abrão é chamado, que ele desce para Canaã, que ele vai para o Egito, volta do Egito, depois José também faz esse trâmite, depois Jacó faz esse trâmite, então até o êxodo são 430 anos, ok? Aí você pode observar que Deus dá esta ordem para Abrão, esta responsabilidade. Rebeca de Farias, obrigado, Deus te abençoe. Deus dá esta responsabilidade para Abrão. Abrão, dentro dessa responsabilidade, falha. Qual é a falha? Descer para o Egito. Ele foi viver no Egito. Este é o fracasso dele. Fracassou ali, porque havia fome na terra, mas havia uma promessa de Deus. E ele saiu daquela posição e foi para o Egito. Fracassou. Fracassando, né, no Gênesis capítulo 12, verso 10, depois 46, verso 6, né? Vamos ver o que diz o Gênesis 12, verso 10, você já sabe o que diz, né? Vai dizer assim: e houve fome na terra, e Abrão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. Ok? Na terra onde estava Abrão. Né, Valdir Fernandes? Agora observe aqui, Gênesis 46, verso 6, o que vai dizer também em Gênesis 46, verso 6. Então, esse é o motivo, esse é o fracasso, esse foi o problema o qual Abrão enfrentou.
E eles tomaram seu gado e seus bens que haviam obtido na terra de Canaã e vieram do Egito, Jacó e toda a sua semente com ele. E vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com eles. Então, depois, Jacó também, quando há fome na terra, José já está lá no Egito, Jacó também desce para o Egito. Então, Deus tinha uma promessa para eles aonde? Em Canaã. Deus fez uma promessa onde? Em Canaã. O que é Canaã? Canaã é a terra que mana leite e mel, é a terra da promessa, é a terra da bênção de Deus. Chova ou faça sol, Canaã é o lugar escolhido por Deus para que vivesse a descendência de Abraão e que através dessa descendência fosse pregado o evangelho do reino, fosse pregar às pessoas a redenção, fosse apresentada, essa é a proposta, esta proposta que Abraão não entendeu e que muitas pessoas hoje não entendem no evangelho. Pessoas hoje querem o que no evangelho? Ser curada, querem ser ricas, querem viver com um corpo saudável, querem estar bem, ter um bem-estar, um status, mas não querem a salvação. Infelizmente. E o que é mais importante para o ser humano é a salvação, não é o bem-estar do ser humano. Pastor, mas o senhor não gostaria de ter o do bom e o do melhor? Gostaria e gosto. Gostaria e gosto. E a Bíblia diz, pastor, mas a Bíblia diz assim, comer e viver o melhor da terra. Mas de que terra a Bíblia está falando? Quando a Bíblia fala isso para o povo de Israel, a Bíblia fala isso exatamente de Canaã. A Bíblia não fala para eles viverem o melhor do Egito. Então nós estamos hoje nesse lugar aqui, nesta terra, não é a nossa pátria. A nossa pátria original não é esta. É aquele jardim lá no Éden, aonde Deus fez o jardim. Minha irmã Luciana Maria, Deus abençoe. Aquela terra onde Deus fez o jardim no Éden, não é do Éden. O jardim do Éden é o jardim original de Ezequiel 16, é um outro jardim. É de pedra afogueada, é aquele jardim mineral, aquela coisa gloriosa. Quando Lúcifer peca, ele é subjugado, esse jardim, ao fracasso também, né? E ele é subjugado a um estado caótico, entrando nesse estado caótico, depois Deus vem refazer isso. E é quando Deus faz o homem, Deus faz o jardim agora vegetal, né, no Éden. Já existia o Éden. Então Deus faz um jardim no Éden. E ali Deus tem um relacionamento agora com o homem, porque ali é onde é feito o homem. E ali Deus começa a ter esse relacionamento com o homem. Qual é a proposta de Deus? É levar o homem a esse estado novamente. É levar o homem a esta vida eterna com ele, em santidade, em particularidade com ele. Viu? Ele passando por sua casa, na viração do dia, conversando com você, você comendo do fruto da terra, do melhor da terra, e sim, comendo do melhor da terra, vivendo o melhor, sem doenças, sem enfermidades, sem cansaços. Mas enquanto nós estivermos na terra, o que nós precisamos é da redenção em Cristo Jesus, aquela que ele trouxe na cruz do Calvário. Este período, meus irmãos, patriarcal, né, que é o período dos patriarcas, período da promessa, é o período em que Deus enfatiza com todas as letras a vinda do Messias. E Deus escolhe esta nação para que esta nação pregue às outras nações, aos outros povos, acerca da vinda do Messias, acerca da vinda do Filho de Deus. E eles fracassaram nisso também, tá? E nós vamos ver isso mais adiante. Então, qual foi o fracasso? Qual foi a responsabilidade, melhor dizendo? Viver na terra de Canaã. Não arrede o pé, não saia daí. Qual foi o fracasso? Eles desceram para o Egito. Os dois textos que nós lemos, né? Gênesis 12, verso 10, Gênesis 46, verso 6. Mas leia de Gênesis até, né, Apocalipse, que você vai ficar bem na Bíblia. Memorizar a Bíblia faz bem para a alma.
E o julgamento, qual foi o julgamento? Um cativeiro no próprio Egito. Gênesis capítulo 1 e verso 8, ou Êxodo capítulo 1, olha só, o que vai dizer em Êxodo, no capítulo 1 e verso 8, olha só, Êxodo capítulo 1, verso 8, vai dizer assim, ó, até o verso 14. Depois ele levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. E ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem contra nossos inimigos, com nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Olha só. Por isso, designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas. Olha quando começa aqui. Eles já estavam no Egito, trabalhando na terra de Gósen, gozando do melhor da terra no Egito, né? Crescendo com gados, com fazendas, fazendo menino igual rato. E aí, de repente, este rei se levanta e ele não conhece José. O interessante é que no Egito todo mundo conhecia José. E esse sujeito, o tal de Tutacamo, ou Tut, ele não conhecia José. Eu não sei se é verdade, né? Não são palavras minhas, mas segundo José, ali na História dos Hebreus, e alguns estudiosos, esse Tut, ele era uma espécie de nômade. Ele era filho de Faraó, mas ele não vivia ali dentro da cidade do Egito. Mas ele era o cara adequado para assumir o reino. E ele vem de lá, das províncias do Egito, e toma o reino, e assume o reino, e por isso ele não conhecia José. Tá? É o que diz a história, não sou eu que estou dizendo. Tá bom? Mas eu acredito nisso, porque ele não conhecia José. De alguma forma, algum problema teve para ele não conhecer José, né? Um homem tão célebre dentro do Egito. Um homem que tirou... meu amigo Diogo Oliveira, pastor Diogo, Deus abençoe, querido. Dente de brasa. E aí diz que por isso designaram capatazes para afligir com suas cargas, e construíram para Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais afligia, mais eles multiplicavam e cresciam. Então aqui começa a afligir o povo. E é neste tempo que nasce Moisés, que ele dá ordem para matar as crianças. É nesse mesmo tempo que ele dá ordem para matar as crianças. E aí é quando nós conhecemos este período aí, evangelista Márcio, Deus abençoe, querido. É nesse período que nós vamos perceber que eles começam a ser escravizados. Desse momento até a saída no Êxodo, né? Até a saída no Êxodo, nós vamos ter aí uma média de 80 anos de idade. De idade. 80 anos. Né? 80 anos de idade de Moisés, né? Então, porque Moisés viveu 40 anos no Egito, matou aqueles sujeitos, e dali do Egito ele saiu para as terras de Jetro, né? Lu Feliciano, Deus abençoe. Então, para aquelas terras de Jetro, e chegando naquela terra, ele casa-se com uma daquelas moças, e com 40 anos que ele estava lá, Deus manda ele voltar para o Egito. Então são 80 anos de fato aí. Então essa média de 80 anos, né? É uma média aí que se fala, de 80 anos desse cativeiro pesado, tá? O resto foi peregrinação. O resto dos tempos foram peregrinações, não cativeiros, tá bom? Aí depois disso, quando eles saíram do Egito, que eles vieram para a terra, nós vamos conhecer mais adiante, que eles vieram, nós vamos conhecer agora, já na dispensação da lei, né? Que nós vamos entrar aqui na dispensação da lei.
quando eles vieram para a terra do Egito, da terra do Egito, que vieram 40 anos no deserto, voltaram para a sua terra, o que o povo traz? Já entrando na dispensação da lei, tá? E aí nós vamos entrar na denominada dispensação da lei, que é por causa do Rogério. Deus abençoe, Rogério. Essa dispensação é conhecida como dispensação da lei por causa das leis as quais Deus dá para Moisés nas tábuas, né? Um regulamento de fé para ser praticada durante esse período, né, de Moisés até Cristo, que foi praticada durante Moisés até Cristo, a lei, esse período da lei. Aí a duração desse período é muito interessante, a duração desse período, que é do êxodo, né, da saída do Egito até a entrada triunfal de Jesus, um domingo antes de morrer na cruz. Que é a entrada triunfal de Jesus, todo mundo coloca Jesus como um menininho no lombo de um jegue, né? Entrando como criança em Jerusalém no lombo do jegue, né? Não. Jesus já entra em Jerusalém com 33 anos de idade, né? É mais ou menos a data. Fala, Dendê. Deus abençoe. Então Jesus já entra ali. Wagner Rufino, meu amigo. Que saudade, pastor. Deus te abençoe, meu irmão. Maria Célia, Deus abençoe. Então ele já entra no Egito, já com a média desculpa. Quando Jesus entra em Jerusalém, é porque eu vejo alguns irmãos assim, eu fico empolgado, fico emocionado, sabe? Quando Jesus entra, né, Wagner? Quando Jesus entra em Jerusalém, ele já entra com a média de 33 anos de idade. É uma semana antes da morte dele. Você pode ver isso aí, irmãos. Mateus capítulo 21. Tá? Lá em Mateus capítulo 21, verso 1 ao verso 11, verso 12, mais ou menos ali, você vai ver isto. Tá? Então, um domingo anterior à sua morte, ele vai entrar. E qual é o período, irmãos, de Êxodo 12? De Êxodo 12, capítulo 12, verso 38, 36, 38 ali mais ou menos. Minha irmã Natalina, Deus te abençoe, amada. Êxodo, até a entrada triunfal de Jesus, vai dar uma média de 1716 a 1719 anos. De 1716 a 1719 anos. Tá? Algumas pessoas crivam ou cravam 1718 anos, mas é um tempo muito longo, né? A gente não pode cravar uma data exata, né? Nem a ciência dá uma data exata. Então essa média de 1716 a 1720, vamos falar assim. Pastor Hélio, Deus te abençoe, querido, tudo bem? E aí, meus irmãos, as três coisas de novo: responsabilidade, fracasso e julgamento. Responsabilidade, falha e julgamento. Qual é a responsabilidade? Aí você vai entender a escravidão de Israel, o período de escravidão de Israel, que é grande período de escravidão, mas não é simplesmente esse período de escravidão no Egito, viu? São em outras nações também, mas é depois do Êxodo já. Então, assim, no Êxodo nós vamos ter a peregrinação de 430 anos, com pastor Osiel. Olha, o meu bispo Osiel de Brito, Deus abençoe. Então esse período aí, cadê o apóstolo Ednésio? Tá aí, viu? Tá ao vivo aí também. Então o que acontece? Abraço, meu amigo. Então o que acontece? Esse período de cativeiro, 430 anos, esquece eles agora, para que nós vamos entrar em outro período de cativeiro. Por que esse período de cativeiro vem agora? Porque é o seguinte: Deus dá uma responsabilidade ao seu povo após a saída do Egito, né? Amém, meu pastor? Após a saída do Egito, Deus dá uma responsabilidade ao povo. Qual é a responsabilidade? Vamos ver no Êxodo, capítulo 19. Vamos ver aqui no Êxodo, capítulo 19, né? Olha só. Êxodo, capítulo 19, verso 3. E Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó, um acraseado que seria para a casa de Jacó:
E falarás aos filhos de Israel: vistes que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se realmente, olha isso, se realmente obedeceres a minha voz e guardar o meu pacto, esta é a responsabilidade, meus irmãos. Esta é a responsabilidade. E guardarem o meu pacto, a minha lei, né? Olha só. Então sereis o meu povo, ou o meu tesouro particular. Olha só. Acima de todos os povos, porque toda a terra é minha. Dentre todos os povos, vocês serão meu tesouro particular. Eu escolhi vocês como tesouro particular. Mas existe uma responsabilidade dentro disto. E isto é válido para a igreja, irmãos. A Bíblia diz que nós somos o quê? Povo adquirido. Geração eleita. Não é isso? Então nós somos o quê? Sacerdócio separados, sacerdotes santos. Então nós temos uma responsabilidade. O grande problema é que nós não estamos observando esta responsabilidade. Minha amada pastora Flávia, Deus te abençoe, querida. Então, olha só. Aí ele vai dizer assim, ó, acima de todos os povos, né? Porque toda a terra é minha. E sereis para mim, olha isso, e sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vocês percebem que no Novo Testamento Jesus transfere essa responsabilidade para nós? Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Moisés veio e chamou os anciãos do povo e colocou diante de suas faces todas as palavras que o Senhor lhe ordenara. E todo o povo respondeu unido e disse: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés retornou ao Senhor com as palavras do povo. Olha que responsabilidade, meu irmão. Um pacto só é fechado quando há acordo dos dois lados. Um pacto é fechado quando há acordo dos dois lados. Então Deus dá uma responsabilidade para este povo. Deus chama Moisés a si e manda um recado para este povo e diz: olha, se vocês me obedecerem, vocês é meu povo particular, minha joia, acima de todos os povos, ok? O povo, ok, meu Deus. Nós aceitamos a sua proposta. E eles diz: tudo que o Senhor mandar, nós faremos. E aí vem o fracasso. E aqui eu quero abrir um precedente, irmãos. Eu quero abrir aqui aspas para dizer que a igreja não é diferente, né? Quando Jesus transfere essa responsabilidade para a igreja, que ele nos dá uma responsabilidade de pregar o evangelho, de assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a tua cruz e siga-me. Ele não dá uma ordem imperativa para que você siga. Ele faz um convite. Se você quiser vir, pode vir. Mas a partir do momento que você aceita ir com Jesus, que você aceita esta proposta, recai sobre seus ombros uma responsabilidade. Porque ele agora nos torna discipuladores. Não é isso? Meu bispo Roberto Santos Conceição, que honra. Rapaz, tá cheio de bispo aqui hoje, hein? Meu Deus. Então o que acontece? Recai sobre nós uma responsabilidade. E esta responsabilidade não é qualquer responsabilidade. Ó, irmã Zélia, Deus te abençoe. Não é qualquer responsabilidade, é uma responsabilidade muito séria, é algo muito sério.
que é fazer discípulos, ensinar a palavra de Deus, irmãos. Mas ensinar o evangelho da salvação. Ensinar os povos ou as pessoas a amarem a Deus. Não é amar as coisas, não é amar o ter, é amar o ser. Amar a salvação em Cristo Jesus, mesmo que ele esteja cego, mesmo que ele esteja coxo, mesmo que ele esteja surdo, mesmo que ele esteja mudo, mesmo que ele esteja aleijado, que ele não ande vegetando, mas nós temos que ensinar essas pessoas a amarem a salvação, buscarem, privarem pela salvação. Porque hoje muitos líderes ensinam as pessoas a amarem os líderes. São os amantes de si mesmo que o apóstolo Paulo chama a atenção. Ensinando as pessoas a amarem esses líderes, e essas pessoas não amam a Jesus Cristo, não amam a salvação. E por isso, essas pessoas só andam em cultos de vitória, encontro de vaso, culto de chacoalha esqueleto, culto de vira cativeiro, culto de 10 mergulhos, de 7 mergulhos, culto de 7 voltas na muralha de Jericó. Eu quero te decepcionar, não foram 7 voltas, foram 13 voltas na muralha, viu? Então, hoje nós temos essas campanhas, tal. É bom ser curado, é bom ser curado, é bom ser restaurado, é bom ser restaurado, é bom ter um casamento restaurado, é bom ter um casamento restaurado, mas a Bíblia diz que é melhor entrar no céu sem uma perna do que no inferno com as duas, é melhor entrar no céu sem um olho do que no inferno com os dois, é melhor entrar no céu com um braço do que entrar no inferno com os dois. Então há uma responsabilidade sobre nós. E nós, infelizmente, como Israel fracassou, nós estamos fracassando como igreja. Porque nós não estamos ensinando as pessoas a amarem a Deus. Infelizmente, muitos de nós, ensinadores e pregadores da palavra de Deus, não estamos ensinando as pessoas a amar a Deus. Estamos ensinando as pessoas a amar as coisas. Isso é um perigo muito grande. Pastor Reginaldo, Deus te abençoe, querido. Este é um perigo muito grande para a igreja. Então a responsabilidade era que o povo observasse a lei. Deus faz um convite ao povo. A água gelada está muito quente, irmãos. Deus faz um convite ao povo e o povo aceita este convite. O povo diz para Moisés: ok, nós iremos cumprir com a palavra de Deus, com as leis que ele nos passou. Qual é o fracasso agora? O fracasso é que eles quebram esta lei. Lá, olha só, eles quebram a lei. Vamos ler a Bíblia um pouquinho? Quando eles quebram a lei, segundo o livro dos reis, irmãos, Samuel e Reis são livros. Primeiro Reis, segundo Reis. Primeiro Samuel, segundo Samuel, tá? Então, segundo o livro dos reis, lá no capítulo de número 17, olha só o que diz a Bíblia. No capítulo de número 17, olha só o que a Bíblia vai dizer. Pastor, o senhor está nervoso? Não, claro que não. 17:7. Pois assim foi que os filhos de Israel haviam pecado contra o Senhor seu Deus, o qual lhes tinha feito subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e havia temido a outros deuses, e andando nos estatutos dos pagãos, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e dos reis de Israel, os quais ele havia feito. E os filhos de Israel fizeram secretamente aquelas coisas que não eram retas. Fizeram como? Secretamente. Vamos fazer escondidinho, ninguém está vendo, né? Aí diz assim, ó. Meu Deus. O que não era reto contra o Senhor seu Deus, e edificaram
para si lugares altos em todas as suas cidades. Desceram para si edificaram para si lugares altos em todas as cidades, descendo desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E aqui por diante você vai ver aí até o verso 22, aí você vai perceber que eles estavam desonrando a palavra que eles fizeram, que eles aceitaram, desonrando o acordo. E aí o que acontece? Deus cobra dessas pessoas. Aonde eu posso ver mais isso? Mateus capítulo 27, a partir do verso 1, você vai ver mais falando sobre esse assunto do erro de Israel, do fracasso, que eles quebraram o acordo, que eles quebraram a lei, que eles fracassaram com a responsabilidade a qual Deus havia dado para eles. E aí qual foi o julgamento, irmãos? A dispersão mundial, a conhecida, Gabriel Garcia, Deus te abençoe, a conhecida diáspora, né? Um dia eu quero falar com vocês sobre Ezequiel 37, olhando para a diáspora, tá? Em 1942, a guerra, tem uma história linda da guerra de 1942, quando Israel é formada ou estabelecida como nação, que as pessoas começam a voltar para Israel, começa a cumprir Ezequiel 37, ossos sequíssimos. Interessante isso, viu? Um dia eu vou falar com vocês sobre isso, prometo. Mas me lembrem também. Então o julgamento foi dispersão mundial. Deus espalhou o povo pelas nações. Aí sim é cativeiro. Aí sim é o julgamento. Aí você vai ver aqui, ó, Deuteronômio 28. Olha que coisa terrível. Deuteronômio 28. Eles já estão aí sendo dispersos, né? Já estão sendo dispersos. Olha só o que vai dizer a Bíblia aqui, ó. Deuteronômio capítulo 28. Olha só. Verso de número... Oliveiras, não, 60. 63. 63, para ser exato. E acontecerá que assim como o Senhor se alegrava convosco, se alegrava, é passado, tá? Para fazer-vos bem e multiplicar-vos também, o Senhor se alegrará sobre vós. Ele se alegrava com vós. Agora se alegrará sobre vós. Para vos destruir. É forte ou não? E vos reduzir a nada. E sereis arrancados da terra que fostes possuir. Eles já estavam na terra. Quando eles chegaram na terra que Deus prometeu, que aquela primeira terra de Abrão, ok? Aquela primeira terra que Abrão entrou e fracassou, que ele foi para o Egito, aquela primeira terra. Eles voltam para aquela terra. Deus traz eles de volta para aquela terra. Agora uma nação muito grande, mais de 1.800 pessoas, né? Porque 1.800.000 pessoas, melhor dizendo, porque 600.000 homens, fora mulheres e crianças, servos e servas, é muita gente. Então vamos colocar aí 3 pessoas a mais por cada um, que não é só isso, né? Mas vamos fazer uma conta baixa aí de 1.800.000 pessoas, mínimo, né? Mínimo que voltou. E Deus traz eles de volta para a terra. Irmão, só que na antiguidade havia um costume, de que quando um rei
vencia uma guerra, aquele rei e aquele povo servia o Deus do outro povo que venceu a guerra. Porque eles acreditavam que os deuses eram inimigos, não era só o povo que era inimigo. Os deuses eram inimigos. Então os deuses do Egito eram inimigos do Deus de Israel, óbvio. E quando Israel vence e consegue vir, é a hora de ser implantado ou de ser pregado o evangelho, de ser pregado o arrependimento àquele povo do Egito, até mesmo porque os carros de Faraó haviam sido destruídos. O povo estava vulnerável para ouvir a palavra naquele momento, para ouvir a promessa desse Deus naquele momento. Mas o que o povo de Israel faz quando chega em Canaã? Secretamente, eles começam a colocar altares, edificar altares para os deuses pagãos, para os deuses que eles conheciam no Egito. Eles quebram este pacto, né? Eles quebram esse pacto. Eles não cumprem com a palavra. Deus se alegrava com aquele povo. Deus se alegrava com aquela nação. E agora você percebe que Deus diz que ele vai se alegrar sobre aquela nação. É diferente se alegrar comigo e se alegrar sobre mim. Porque se ele se alegra comigo, é porque ele está lado a lado comigo, está junto comigo. Se alegra sobre mim, é porque agora ele me subjuga. Agora eu estou subjugado. Então Deus disse que agora ele vai se alegrar sobre aquele povo, porque ele vai subjugar aquele povo a nada. Porque o povo quebrou um pacto com ele. E aí Deus agora dispersa esse povo, reparte esse povo. E os reis, as nações, começou a vir contra este povo e tomar este povo agora cativo. E eles foram viver cativos durante muitos anos aí nas mãos desse povo. Ok? Então, meus irmãos, lembrando a vocês, nós temos uma responsabilidade. Nós somos o povo santo, a geração eleita, o povo adquirido, né? Zeloso de boas obras, sacerdócio santo. O Senhor Jesus Cristo nos chamou, ele nos levantou, nos tirou do monturo e nos colocou em lugares altos, né? Em meio aos príncipes, para pregarmos o evangelho a essas pessoas. Mas o evangelho de redenção, o evangelho de salvação, as pessoas precisam negar-se a si mesmo. Sabe o que é terrível hoje, irmãos? É que as pessoas aceitam esse evangelho, ela está com piercing, tudo quanto é parte do corpo, querem continuar com esses piercings. Ela fuma, quer continuar fumando. Bebe, quer continuar bebendo. Prostitui, quer continuar prostituindo. Rouba, quer continuar roubando. É corrupto, quer continuar corrupto. É mentiroso, quer continuar mentiroso. E assim por diante. As pessoas querem aceitar o evangelho, mas não querem se enquadrar ao evangelho. Elas querem que o evangelho se enquadre a elas. E muitas pessoas, com medo de perder essas pessoas nas suas igrejas, estão aceitando isso. O cara está na prática do pecado, ele quer entregar sua vida para Jesus, mas Jesus não tem o direito de transformar a vida dele. Então, irmãos, eu já estou adiantando aqui a dispensação da igreja, ou a dispensação da graça, que falaremos na próxima semana. Porque nessa sexta-feira nós iremos entrar nesse assunto lá na nossa congregação, ali no Jardim Belval, Avenida Henrique Gonçalves Batista, 1026, às sextas-feiras, às 19h30, toda sexta-feira. Venha aprender a palavra de Deus, viu? Venha, você que não tem culto na sua igreja, você que é de nossa congregação, deixa a casa, deixa a televisão,
Deixa o comodismo do sofá, da rede, da esteira e venha aprender a palavra de Deus, porque nós precisamos da palavra. A palavra é quem limpa, a palavra é quem liberta, a palavra é quem cura, meu bispo Osiel. É isso mesmo, querido. Acontece muito isto hoje, muito disso. Mas Maria Alves, Deus abençoe. Então, é a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que santifica o homem. Então o homem precisa viver a palavra, comer a palavra, se vestir na palavra, se revestir na palavra, porque é a palavra de Deus que salva o homem. Não é a cura que salva o homem. Não é o dom espiritual, não é o falar em línguas que salva o homem. Não é o profetizar que salva o homem. Não é cantar bonito, não é pregar bonito, não é sapatear, fazer aviãozinho e rodar peão. Não, nada disso. Isso é gostoso, irmão. É gostoso você se emocionar, se encher do Espírito Santo, sapatear, correr, pular, dar cambalhota. É gostoso demais. É bom. Extravasar mesmo na presença de Deus. É gostoso. Mas isso não é sinal de salvação. Não é sinal de salvação. Porque existe a igreja invisível. Esta igreja invisível é a igreja salva. Esta é a igreja salva. A igreja invisível. Aquela que eu não vejo, aquela que você não vê. Aquela que o Espírito Santo vê. Aquela que o Deus Todo-Poderoso vê. Esta é a igreja invisível. Não é a igreja que eu vejo. É a igreja que o Senhor vê. É a igreja dele. É bonito profetizar, é bonito cantar, é bonito fazer tanta coisa na igreja. Tocar, é bonito. Mas o mais bonito é ser salvo em Cristo Jesus. É o necessário para nossas vidas. É o que precisamos para nossas vidas. Salvação. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Será, amados? Duda Pedroso, Deus te abençoe. Será que nós estamos preparados agora, para adentrarmos na glória, para o chamado do Senhor Jesus Cristo? Se a trombeta tocar agora, se a trombeta soar agora, se você ouvir o chamado agora, como fica? Ou como vai? Precisamos ter cuidado. O Senhor Jesus Cristo nos chamou para libertar, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. O Senhor Jesus Cristo não nos chamou para matar, isso é profético. Ele nos chamou para salvar e não para matar. Existem muitas pessoas matando outras pessoas. Infelizmente, o Senhor nos chamou para dar a vida às pessoas. O Senhor não nos chamou para julgar. Porque se Ele nos chamasse para julgar, Ele não diria: examine-se, pois o homem é a si mesmo. Então, meus irmãos, pregue a palavra, pregue o evangelho, pregue a verdade. E a verdade é quem julga, a palavra é quem julga, e a palavra é quem salva, quem limpa e quem liberta. Fala, Felipão. Beleza, Kennedy? Deus te abençoe. É a palavra, meus irmãos. É a palavra. Então, em nome de Jesus, permita o Senhor Jesus Cristo usar a sua vida. Viu? Deus abençoe a todos. Uma boa tarde. Já são 18h11. Me preparar para ir à sede do nosso ministério, ali na Avenida
Meu Deus. Nicolau Maevski. Na Avenida Nicolau Maevski, 1023. Tá bom? Hoje tem um culto de ensino com o nosso bispo Ednésio na rua Nicolau Maevski, 1023, em Jandira. Sexta-feira, Jardim Belval, Avenida Henrique Gonçalves Batista, 1026. Deus abençoe meu irmão Edivaldo Nonato. Deus abençoe, meu querido. Saudade de vocês, viu? Então, vamos ao culto. Daqui a pouquinho nós temos culto para adorar a Deus. Você que chegou agora, essa live vai estar aí no Face, assista. Logo mais vai estar no YouTube também, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Uma boa tarde a todos, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.